Feliz sábado, igreja. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Eu queria agradecer o convite e queria também agradecer o Pedro e a Aline. Que Deus seja louvado por isso. Que bom ter pessoas aí que fazem um louvor ao nosso Deus. Deus seja louvado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela boa vontade. A igreja adventista, quando começou, a maioria das pessoas, vocês sabem a idade dos jovens que começaram na igreja adventista? A média de idade da igreja adventista começou com 23 anos. Então eram jovens que estavam participando da igreja. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo num tempo, num mundo em que as coisas estão muito difíceis. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é que eu vejo que existem muitas pessoas mal-humoradas dentro da igreja. Eu sempre falo que entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Mas tem muita gente que quer ter razão e acaba entrando numa confusão por causa de coisas e não tem necessidade. O mau humor está terrível. Eu fui outro dia pregar numa igreja, um ancião me convidou, uma igreja muito grande, maior que essa aqui. E quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia ninguém. Então você imagina, você chega lá, eu entrei no portão, e quando eu cheguei no portão, eu dei de cara com o irmãozinho. E a hora que eu cheguei no portão, eu dei a mão para esse irmãozinho. Sábado, dia mundial da alegria, a Bíblia diz em Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso aí. E eu todo, contente, confiante, cheguei naquele irmãozinho, dei a mão para ele, falei: feliz sábado, irmãozinho. Ele olhou para mim e falou: feliz sábado. Fechadão. E eu estava com a mão estendida para ele, ele não deu a mão para mim. E para brincar com ele, eu falei assim: dá patinha para mim, irmão. Gente, por que eu fiz aquilo? O homem olhou para mim e falou assim: não tenho pata. Gente, a vida é simples demais, sabe? As pessoas gostam de arrumar confusão, gostam de, vamos ser felizes, é mais fácil, sabe? E infelizmente hoje nós estamos vivendo uma igreja como no tempo de Israel. Como é que era? O livro de Apocalipse fala que a igreja do final dos tempos, que é essa que nós estamos vivendo, essa igreja é a igreja de Laodiceia. Como é que é a igreja de Laodiceia? Deus diz: muito bem, igreja morna. Deus diz: não é quente e não é fria, é morno. Então, eu vejo muitas pessoas assim na igreja morna. E Deus diz: vomitar-te-ei da minha boca. E nós não estamos aqui para isso. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. O povo de Israel era assim, aquele povo que você chegava e viviam reclamando, são chamados de murmuradores. Imagina um povo murmurador, era o povo de Israel. Ah, Moisés, olha, nós estamos passando sede, no Egito nós tínhamos água, nós éramos escravos, nós sofríamos na mão dos egípcios, mas pelo menos lá nós tínhamos água para beber. Aqui no deserto só tem areia. E lá vai Moisés e fala com Deus: Senhor, olha, o povo está com sede. O que a gente vai fazer? E Deus fala: fica tranquilo, olha, tem um lugarzinho ali que tem água, eles vão beber água, mas a água está ruim. Aí Deus fala: derruba aquela árvore, joga dentro da água, eles vão tomar essa água e a água vai ficar potável. E lá vai o povo e bebe água. Mas não estava bom para o povo de Israel. O povo continuava reclamando: ah, Moisés, nós estamos no deserto, aqui está muito quente, a gente não aguenta mais, está muito quente, o que a gente vai fazer? E lá vai Moisés de novo e conversa com Deus: Senhor, olha, o povo aqui está reclamando, está muito quente. E Deus vai e coloca uma nuvem e protege todo o seu povo. O carinho de Deus cuidando do seu povo. Mas não estava bom ainda para o povo de Israel. E o povo começava a murmurar de novo: ah, Moisés, olha, no deserto é muito, à noite é muito frio, abaixo de zero. Nós estamos nas nossas tendas aqui no acampamento, mas nós estamos passando muito frio. E o que Deus faz? Deus coloca uma coluna de fogo e protege todo o acampamento de Israel. Esquenta, aquece aquele povo, ilumina, clareia todo o acampamento de Israel. Que Deus maravilhoso. Mas o povo ainda continuava a reclamar, não estava bom, eram chamados de murmuradores. Ah, Moisés, olha, aqui no deserto só tem areia, nós estamos morrendo de fome, o que nós vamos comer? E Deus fala assim: Moisés, avisa o povo
eu vou mandar o maná para vocês. E vocês sabem qual é o significado da palavra maná? Todo mundo fala que é o pão que caiu do céu, né? Maná quer dizer, o que é isto? Lá no livro de Êxodo, se não me engano, no capítulo 15 ou 16, você vai achar isso. E Deus então manda como se fossem escamas. Imagina então, vamos fazer mais fácil para vocês. Imagina então se fosse sucrilhos Kellogg's. Aqueles floquinhos ali, a Bíblia diz que são que nem escamas. E aí o pessoal quando acorda, sai das suas tendas, olham aquilo no chão, falam, nossa, que é isso? É o maná. Vocês vão fazer bolo, vocês vão comer, vai ser uma maravilha para vocês. Mas ainda o povo de Israel continuava reclamando, não estava bom. Eles começavam a murmurar com Moisés, Moisés já estava com a orelha desse tamanho. Ah, Senhor, Moisés, está difícil a coisa. Sabe por quê? No Egito nós éramos escravos, nós apanhávamos dos egípcios, mas pelo menos no Egito a gente tinha carne, e nós estamos querendo comer carne. E Deus então manda uma revoada de codornizes para aquele povo comer, 30 dias comendo carne, o povo já não estava aguentando mais comer carne. E Deus cuidando do seu povo por 40 anos, e infelizmente hoje, temos uma igreja, de pessoas que vêm na igreja para reclamar, murmurar, são chamados de murmuradores, reclama do pastor, reclama do ancião, reclama do irmão que cantou a música, reclama da irmã que foi lá no piano, tocou o piano, dedilhou o piano e fez uma introdução enorme. Você viu a introdução que ela fez lá? Ela fez para se aparecer. Não faz isso não. Sabe, você vem com o intuito de adorar a Deus, de louvar a Deus, o Criador. Sabe, se você tem mania de ficar murmurando dentro da igreja, afasta isso da sua vida. Não é legal isso? A Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Se você tem mania de fazer isso, mude a sua vida. Olhe por um outro prisma e você vai ver que a tua vida vai mudar. Irmãos, tinha um camarada que foi viajar para a Itália e ele passou num amigo dele que era cabeleireiro. Foi lá e falou assim, viu, eu vou viajar amanhã para a Itália, eu queria que você desse uma podada no topete para mim e faz a barba. Eu estou indo para a Itália. O murmurador, amigo dele, cabeleireiro, falou assim, você vai para a Itália? Qual é a aviação que você vai? Ele falou, eu vou pela aviação Alitalia. Xiii, rapaz, pela aviação Alitalia, se eu fosse você eu não ia. Mas por quê? Rapaz, a aviação Alitalia, você vai chegar lá, é um avião sujo, um avião ruim, uma comida ruim, as comissárias de bordo são mal-humoradas, você não vai gostar. Ele falou, mas a passagem já está comprada, não tem jeito. E qual hotel que você vai ficar lá na Itália? Eu vou ficar no Plaza Turim Hotel. Xiii, rapaz, se eu fosse você eu não ia. Mas por quê? Eu já fui nesse hotel, é ruim. O hotel é sujo, o ar-condicionado está quebrado, não funciona, vai fazer muito barulho, você não vai conseguir dormir à noite. Ele falou, mas as moças que tomam conta da cama e banho, não trocam toalha, você vai passar mal, você vai ver, é ruim, não vai por aí. Ele falou, mas está feito um combo, não tem jeito, eu vou ter que ir. Tá, mas o que você vai fazer na Itália? Ele falou, eu vou ver meus parentes, eu tenho uns primos lá na Itália, e eu quero ver meus parentes, faz tempo que eu não vejo eles. Verdade. E o que mais você vai visitar lá na Itália? Eu vou visitar a Praça São Pedro, e eu quero dar uma olhada lá e quero ver o Papa. Murmurador, cabeleireiro, falou, xiii, rapaz, fosse você eu não ia. Por quê? Você vai chegar lá, aquele muvuco de gente lá, você não vai conseguir ver o Papa, muita gente, um empurra daqui, empurra de lá, você não vai ver nada. Se eu fosse você, eu não ia. A passagem já está comprada, vou ter que ir. E ele foi para a Itália, ficou 2 meses na Itália. E desses 2 meses, ele voltou para o Brasil e foi no amigo dele cortar o cabelo, fazer a barba, 60 dias sem fazer a barba. Chegou no amigo dele, barbeiro murmurador, e falou assim, viu, corta aí para mim, deixa bonitinho. E o amigo perguntou, e aí, como é que foi na Itália? O que você achou da aviação Alitalia? Ele falou, rapaz, eu cheguei lá, um avião limpinho, novo, bonitinho, foi muito legal, sabe, fiz amizade na entrada com as comissárias de bordo, me trataram muito bem, e o avião estava lotado, tá vendo, falei para você,
Falou, não, mas olha, cada um no seu assento. Mas como eu fiz amizade com as comissárias de bordo, elas nos convidaram, eu e a minha esposa, para ir na classe executiva. E nós ficamos deitados como se fosse uma banheira, aquela tela de cinema, assistindo o filme. Foi muito bom, comida de primeira, nos trataram como rei. Verdade? Verdade, foi muito bom. Me diz, e aí, o que você achou do hotel? Rapaz, eu cheguei no hotel, a coisa mais linda, tudo arrumadinho, pintadinho. Cheguei lá, fiz amizade com as camareiras, sabe? A gente trocamos Facebook, Instagram, foi muito bom. Precisa ver que legal que foi. E o ar-condicionado funcionava, novinho. Precisa ver que legal, foi muito bom a viagem. Mas me diz, como é que foi lá? Você conseguiu ver o Papa? Rapaz, eu cheguei lá. Quando eu cheguei, tinha muita gente lá vendo o Papa. E eu estava no último lugar, eu e minha esposa. E o Papa lá da frente viu eu e minha esposa e falou assim, esse casalzinho aí que está de verde e amarelo aí com a camisa do Brasil, vem para cá, eu quero conhecer vocês. E o murmurador falou, nossa, eu não acredito. Falou, verdade. O Papa nos chamou, mandou o Papa Móvel nos buscar, e quando nós passamos no meio da multidão, todo mundo olhando para a gente, achando que nós éramos algum artista famoso. E nós passamos e entramos dentro do Vaticano, conhecemos a guarda suíça do Vaticano, e nos colocaram numa sala, aquelas poltronas assim, vermelhas e lilás, a coisa mais linda. E o Papa entrou. Verdade, o que o Papa falou para você? O Papa sentou ali e ficou tete a tete comigo. O Papa me olhou, me abençoou, olhou de novo e falou, nossa, que corte de cabelo ruim que você tem, não? Irmãos, é assim, tem muita gente que tira da desgraça, tira a graça, mas tem gente que não gosta disso. Então a gente tem que ser feliz, senão a vida não dá certo. E eu queria dizer para vocês que eu vou abrir alguns parênteses no sermão de hoje, tá bom? E eu queria que vocês imaginassem entrando no sermão de hoje. O título é Onde Tudo Começou. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer de conta, tem 600 anjinhos aqui, tá bom? Vamos fazer de conta que nós estamos no céu. Pedro tem uma cara de anjinho, não tem? Ele é um anjinho, ele é bonzinho, eu gosto do Pedro. Então imagina que todos nós estamos no céu, tá bom? Todos vocês são anjos, tá bom? Sim ou não? Então, tá cheio de anjinho aqui, tá bom? Dá para ver até a auréola do Paulinho, que é um anjinho também, né, Paulinho? Então, nós estamos no céu. Imaginem, vocês não conhecem a criação, e vocês não conhecem o livro de Gênesis, tá? Nós estamos no céu, aqui não tem pecado, não tem dor, não tem morte, não tem nada. Imagine se eu chegasse para vocês, anjos, e dissesse o seguinte para vocês, meus amigos anjos, eu estava tendo um pensamento aqui, e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Posso compartilhar o meu pensamento com vocês, sim ou não? Dá um joinha para mim, um like? Legal, então vou compartilhar com vocês. Eu estava pensando o seguinte, Deus é muito arbitrário, Deus tem muitas leis, Deus segue muitas leis. Então eu estava pensando o seguinte, já pensou se por acaso Deus deixasse de ser Deus por um certo período de tempo? É só uma ideia, tá bom? Então Deus deixaria de ser Deus por um certo período de tempo, e nós, anjos, nós faríamos uma votação aqui no céu, e nós escolheríamos um de nós, anjos, para ser Deus. O que vocês acham da ideia? Irmãozinho balançou a cabeça lá, irmãzinha, legal, legal. É só uma ideia, gente. Então nós faríamos assim, Deus nos deu livre-arbítrio, Ele deu liberdade de escolha para a gente. Então nós usaríamos essa liberdade de escolha e faríamos um novo partido aqui no céu. Por exemplo, já existe a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já é um partido. E nós vamos fundar um outro partido aqui, que vai ser o partido dos anjos. E nós escolheríamos um de nós, anjos, para ser Deus por um certo período de tempo. Por exemplo, o José Carnavale, ele diz que quando ele for Deus, ele quer fazer um céu todo cor-de-rosa. Não tem problema.
o dia que ele for Deus, ele vai fazer um céu cor-de-rosa. O Pedro diz que ele quer fazer um sol triangular. Não tem problema, Pedro, quando você ganhar a eleição, você vai fazer um sol triangular. O Kleber diz que quer fazer um sol quadrado. Não tem problema. O dia que o Kleber ganhar a eleição e ser Deus, ele vai fazer um sol quadrado. É só uma ideia. Então nós vamos usar essa nossa liberdade de escolha e nós vamos fazer uma eleição no céu. Irmãos, dá uma olhadinha o que o livro Patriarcas e Profetas, a irmã White diz: ao invés de procurar fazer com que Deus fosse o alvo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço em obter para si o esforço e lealdade deles. Ou seja, ao invés de Lúcifer trazer adoração a Deus, ele começou a buscar adoração para ele. E jamais uma criatura vai poder ser maior que o Criador. Sabe, uma outra passagem de Isaías, capítulo 14, 13 e 14, diz assim: e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, subirei sobre as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E eu pergunto para a igreja, esse texto aqui, quem acha que é Lúcifer, levanta a mão. Parece que a igreja está indecida. Quem acha que é outra pessoa, levanta a mão. Quem não levantou a mão e não acha nada, faz assim. Irmãos, esse texto, ele está falando, esse texto aqui está falando sobre o rei Nabucodonosor, não é sobre Lúcifer. Agora eu vou abrir um outro parênteses para vocês. O nome Lúcifer não existe na Bíblia, tá bom? O nome dele não é Lúcifer. Nós não sabemos o nome dele. Ele tem vários apelidos, como o diabo, Satã. O livro de Jó fala sobre Gan-ha-Satã, seria advogado de acusação, mas não fala o nome dele. Mas ele tem muitos apelidos. Quer ver um outro texto? Ezequiel 28, 14, 15 diz: tu eras querubim da guarda ungido e estabeleci. Permanecias no monte da congregação de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Levanta a mão de novo, quem acha que é sobre Lúcifer que está falando, levanta a mão, direita. Quem acha que é outra pessoa, levanta a mão esquerda. Quem não acha nada, faz assim com o ombro. Irmãos, esse texto, ele está falando sobre o rei de Tiro. Posso usar esses dois textos para falar de Lúcifer? Sim, posso usar sim. Lúcifer era um anjo. Irmãos, ao invés de... o Espírito de Profecia diz que Lúcifer começou a gerar dentro dele uma coisa diferente. Não se sabe por que surgiu essa coisa diferente. E ele começou a gerar na cabeça dos anjos uma certa dúvida com relação a Deus, sobre as leis de Deus. E no livro Patriarcas e Profetas, Deus deixou muito claro para os anjos, inclusive para o líder deles, Lúcifer, o que aconteceria, quais seriam as consequências. E Deus fez uma reunião com todos os anjos e disse assim: meus filhos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que Lúcifer está propondo para vocês é quebrar o sistema. Quando eu criei esse universo, eu criei ele com todas as leis possíveis. Eu fiz várias leis, mas para que tudo estabelecesse da melhor maneira possível, eu fiz um conjunto de leis. Mas a partir do momento que uma dessas leis é quebrada, o sistema todo vai entrar em colapso. Eu só estou avisando vocês. O que Lúcifer está propondo para vocês é quebrar o sistema, mas isso não dá certo. Não quer dizer que eu vou sair aí punindo todos vocês, não vou saindo punindo vocês, mas a partir do momento que vocês escolherem esse caminho, o mundo vai entrar em colapso. Eu só estou avisando vocês. Irmãos, Deus sempre avisou, deixou tudo claro para eles. E uma pergunta que muitos ateus fazem, até não precisa ser no meio ateu,
As pessoas falam, mas se Deus é bom e sabe todas as coisas, por que Ele não cortou o mal pela raiz? Ele podia ter deixado de criar Lúcifer, podia deixar os anjos que foram contra Ele no céu, Ele podia ter deixado de criar. E por que Deus não fez isso? Simples. Porque Deus ia nos criar como robôs. Sim, sim, não, não. Mas já que eu falei de estrela, deixa eu contar uma historinha para vocês. Muitos de vocês já devem ter ouvido, mas eu tinha uns 10 anos na época, e eu me lembro que eu estava viajando com meu pai de Havaiandava. Meu pai era de Lins, e a gente estava vindo de Havaiandava para Lins. E no meio da estrada à noite, meu pai parou o carro, Fusquinha, encostou, pôs ali no acostamento, e saiu do carro e falou, corre, corre, vem aqui fora, vem aqui fora. Eu, pai, para quê? Não, vem aqui fora, eu vou te mostrar uma coisa. Naquela época, poucas pessoas tinham carros, tá? 1978. E o povo começou a ter carro depois do ano 2000. A inflação não era tão grande, você parcelava o carro, não era, naquela época você não tinha condições de parcelar um carro. Hoje todo mundo tem 2, 3 carros, hoje está fácil. Mas quando meu pai saiu do carro e me chamou, ele falou assim, filho, dá uma olhadinha para o céu. E a estrada não tinha muito carro, seria mais ou menos daqui a Bariri, mas com poucos carros. E eu saí, e eu comecei a gostar do céu, gente. E meu pai olhou para o céu e falou, filho, dá uma olhadinha, olha que coisa linda. E uma das estrelas que vocês conhecem muito bem, é essas 3 estrelas aqui, popularmente chamada como 3 Marias. Muito bem, parabéns para você, Laine, nessa data querida. As 3 Marias, eu não me lembro o nome delas, uma delas chama Mintá, que eu não lembro o nome delas. Mas essa constelação aqui é chamada de constelação de Órion. E nessas 3 Marias existem 4 estrelas, uma chamada Rigel, uma chamada Saiph, a outra Bellatrix e a outra Betelgeuse. Se você for na sua casa hoje e você der uma olhadinha no livro de Gênesis capítulo 28, você vai ver uma historinha muito legal. E aquela historinha conta que Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão, Esaú. E ele fugiu com medo, porque o irmão ia matá-lo. E quando ele fugiu, o sol estava se pondo, e ele então chegou naquele lugar e falou, não vai dar mais para mim continuar, eu vou parar aqui e vou dormir aqui. Então ele foi, ajeitou uma pedra, e aquele lugar, outrora, antigamente, chamava Luz. Ele pôs a pedra, deitou ali e dormiu. Mas Jacó teve um sonho temível, e ele naquele sonho sonhou que uma escada rolante de anjos subindo e descendo para o céu, subindo e descendo, da terra para o céu, do céu para a terra. E ele ficou muito invocado, e quando ele acordou, ele falou, nossa, quão temível é esse lugar. E ele levantou aquela pedra que era o seu travesseiro, ungiu com azeite, e pôs o nome naquele local de Betel. Sabe o que quer dizer a palavra Betel? Bet, casa, El, Deus. E meu pai me disse que uma das visões de Ellen White, ela teve uma visão a respeito da constelação de Órion. No Egito, eles chamavam de caçador. Vocês não conseguem ver um caçador aqui, tá? Mas quando você olha aqui, isso aqui é o cinturão, a cinta do Órion, a cabeça dele fica aqui, e isso aqui é um arco, tá bom? Como se fosse um arco e flecha, ele está deitado. Aqui seria a cabeça dele, aqui o arco, como se ele estivesse olhando para baixo com o arco assim, e chamava então o caçador de Órion. E o interessante é que o meu pai contou essa historinha, e me disse que a irmã White teve uma visão, nunca mais tocou nesse assunto, não se falou mais disso. E ela disse que densas nuvens negras se chocavam entre si. Um espaço aberto será em Órion, e Jesus voltará pela constelação de Órion. Agora, o interessante disso, que tem uma estrela que me chama muita atenção, sabe qual é? Essa estrela aqui, ó, Betelgeuse. Vocês sabem qual é a tradução para a palavra, o nome Betelgeuse? Bet, casa, El, Deus, Geuse, portal, portal da casa de Deus. A irmã White
nunca mais tocou nesse assunto, não foi revelado mais nada, mas ela diz que Jesus voltará pela constelação de Órion. Irmãos, imagine só na igreja, como nós temos o livre-arbítrio, as pessoas amam se você tiver essa liberdade de escolha. Ninguém consegue namorar alguém que não goste, não é? E ninguém pode ser forçado também. Mas imagine o seguinte, imagine a igreja vai fazer uma festa, e nessa festa, dia dos namorados, tem um casalzinho que eu acho muito bonitinho aqui, quebrando o protocolo, que chama Regina e Dedé. Eu acho muito bonitinho esse casalzinho. E uma vez, a gente estava na sorveteria da Janer, e aí, a Regina falou para o Dedé assim, vamos embora, gato? Aí eu olhei e falei, nossa, gato? Aí eles foram embora, e a Leonice ou Leontina, a esposa do Berna, como é que chama? Como? A Leonice. E a Leonice falou assim, a Regina sempre chamou ele de gato. Sério, desde quando eles namoravam até hoje. Porque geralmente quando você casa, os bichos se afloram, né? Aí é seu cavalo, seu grosso, né? Não deixa de chamar gato. Mas até hoje a Regina chama ele de gato. Ele faz até miau, né? É um gatinho o Dedé. Eu gosto do Dedé. Irmãos, o que acontece? A igreja então faz uma festa, e no dia dos namorados, vocês vão fazer uma pizzada, tá bom? E aí um casal da igreja vai... o camarada avisa a igreja que ele vai pedir a namorada em namoro. Então vai na pizzada, come a pizza, come o sorvete, e a igreja toda ansiosa, sem a noiva saber que vai pedir ela em casamento. E ele chega para ela então, depois da festa, todo mundo esperando, e ele chega para ela assim, todo romântico, se ajoelha perto dela, abre aquela caixinha e fala assim, meu amor, eu escolhi você para ser o amor da minha vida, eu quero casar com você. Você aceita? Só que antes dela responder, ele coloca um revólver na cabeça dela e fala assim, se você falar não, eu te mato. Aí eu pergunto para vocês, qual a possibilidade desse casamento dar certo? Nenhuma. Por quê? Se não tiver liberdade de escolha, nada dá certo. E Deus colocou a liberdade para você escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Basta você escolher, o livre-arbítrio é seu, você escolhe esses dois que vocês querem. Agora, imagine só se, por exemplo, o Dedé, vou usar o Dedé, e se acaso o Dedé, ele pegasse e pudesse escolher os filhos dele, você também aí pudesse escolher os seus filhos, e o Dedé falava assim, não, vai chegar a Érica é um anjinho, essa menina vai ser gente boa, eu quero ela, é mesmo anjinho? A Érica é um anjinho. E aí ele falasse assim, olha lá, a mãe está confirmando também, então vou pegar a Érica, vai ser boazinha, eu vou pegar e vou deixar ela aqui. Mas vai nascer um filho, se ele pudesse escolher os filhos dele, vai nascer um filho que vai ser rebelde, vai usar droga, o Dedé fala assim, não, esse eu não quero. Mas aí vai vir uma outra menina, com o nome de Elaine. A mamãe da Elaine fez assim, diz que ela é um anjinho. Então, eles vão escolher a Elaine. A Elaine vai ser uma outra filha escolhida. Mas se viesse uma outra filha, ia dar problema para ele no futuro. O que ele ia falar? Não quero. Então o Dedé ia escolher só os filhos bons. Os ruins ele ia tirar. O que ia acontecer? No final do ano, o Dedé ia chamar os filhos para uma festa, e ele ia falar o seguinte para os filhos, minhas filhas, olha, é o seguinte, eu dei liberdade para vocês serem e fazerem o que vocês quiserem, e vocês foram filhas maravilhosas, filhas fantásticas, vocês nunca me deram trabalho para mim, então eu quero dizer para vocês que eu agradeço muito isso. Ele estaria sendo verdadeiro, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele só escolheu os filhos que não iam dar trabalho. Seria a mesma coisa que Deus, se ele fizesse isso, tivesse escolhido todos menos Lúcifer e os anjos que se rebelaram. Agora, como Deus nos deu a liberdade,
eu perguntar para o Pedro: você tem liberdade para fumar, sim ou não? Tem liberdade para fumar. Qualquer um aqui tem liberdade para fumar. Mas se por acaso alguém chegar dentro da igreja e começar a fumar, ou lá fora, a pessoa vai lá fora e começa a fumar, Deus vai mandar um raio cair na cabeça dele e matar ele? Sim ou não? Vai? Não. Se a polícia passar lá e ver ele fumando, vai prender ele, sim ou não? Se ele estiver fumando o cigarrinho do demo, a polícia vai parar? Pode ser que pare, pode ser que não veja. Tem a liberdade. Mas se por acaso viesse alguém aqui dentro da igreja e começasse a fumar, o que ia acontecer? Quem que é o diácono? O que ia acontecer? O diácono ia chegar com todo o carinho e ia falar assim: amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Aqui nós não fumamos. Então eu vou convidar você para ir fumar lá fora. Aí ele vai falar assim: mas escuta, vocês não falaram que eu tenho liberdade? Vocês falaram que eu tenho livre-arbítrio, eu posso fumar. É isso que ele vai falar? Olha, eu vou te convidar para você sair com carinho ou no tapa. Aqui dentro você não vai fumar. As pessoas precisam saber que existem espaços em que você deve usar. Por exemplo, se eu for um amigo me convidar para ir na igreja católica, eu estou de chapéu, o que eu faço? Quando eu entro na igreja, tiro o chapéu. Eu tenho que ter respeito ao lugar que eu estou. Se eu for numa mesquita islâmica, o que eu faço? Quando eu entro na mesquita islâmica, muito bem, Elaine, eu tiro o sapato. Por quê? Eu tenho que respeitar aquele ambiente deles. Então, se alguém vier aqui, a gente vai conversar com eles e falar: não, você vai ter que fazer isso lá fora. Então, Lúcifer foi expulso do céu. E ele não saiu com carinho. A Bíblia diz que houve batalha, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. O que diz Apocalipse 12:9? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Irmãos, imagine depois da expulsão de Lúcifer, ele chega conversar com Deus e fala: Senhor, não é justo isso que o Senhor fez. Mas por que, Lúcifer? Por que não é justo? Olha, tudo bem, eu fui expulso do céu, o Senhor me tirou de lá, eu aprontei, eu fiz uma rebelião lá dentro, tudo bem, mas não é justo isso que o Senhor está fazendo. O Senhor me expulsou de lá, mas aqui, Adão e Eva, eles não conhecem o meu partido. O Senhor precisa dar liberdade e permissão para eu mostrar o meu partido para Adão e Eva. Eles não conhecem. Então eu preciso conversar com Adão e Eva, eles precisam conhecer o meu partido. E o que Deus faz? Deus fala assim para ele: o problema é que a partir do momento em que você interferir a vida na terra, você vai tirar a paz que existe aqui dentro. Mas vamos fazer o seguinte: o que tinha muito ali no jardim do Éden? Flores, frutos e... Muito bem, Elaine, você já viu eu pregando no Sunny? Está sabendo tudo? Vamos colocar uma árvore. Essa árvore aqui vai ser do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore vai ser da árvore da vida. Deus chama Adão. Vocês sabem qual era o nome de Eva antes do pecado? Como que chamava Eva antes do pecado? Ninguém quer arriscar, está todo mundo com medo, né? Irmãos, o nome de Eva antes do pecado era Adão. Quando Deus chegava na viração do dia, falava Adão, porque era uma só. Os dois vinham até Deus, conversar com Deus na viração do dia. Eva passou a se chamar Eva depois do pecado, quando Adão disse: você vai se chamar Eva, porque de você haverá muitos seres viventes, você gerará muitas vidas. E Deus vem e conversa com Adão e Eva, e deixa muito claro para eles o que aconteceria se eles quebrassem o sistema. E Deus fala: Adão, você é o governador desse planeta, você vai tomar conta daqui. Como é que eu sei que Adão era o governador do planeta? Ele dava o nome em tudo, nas estrelas, nos animais, tudo ele colocava nome, nas plantas. Adão tinha uma memória fantástica, foi o primeiro ser criado. E ele falou com Adão e disse: Adão, eu vou deixar muito claro para você,
existe um anjo vindo para cá, e ele está querendo dizer que o partido político dele é melhor do que o meu. Eu vou avisar uma coisa para vocês: não toquem nessa árvore, não coma do fruto deles, porque o dia que vocês comer, vocês vão conhecer o que é pecado, o sistema todo vai entrar em colapso. Eu só estou avisando vocês, não mexa com isso. O que Lúcifer está propondo para vocês é quebrar o sistema, mas a partir do momento que você quebrar o sistema, o mundo todo vai se destruir. E eu estou avisando vocês com muito amor e carinho, cuidado, não mexa com isso. E o que acontece? Quando 100% da população vota no diabo, ele vence. Antigamente era usado essa urna. Vocês sabiam que foi um jauense que inventou a urna de lona? Um jauense que inventou essa urna. Hoje, a urna eletrônica. A votação vai ser a árvore. Vocês vão escolher. Vocês têm toda a liberdade para escolher entre a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Se você votar, comer da árvore da vida, você está dizendo: eu estou votando em Deus para sempre. Mas a partir do momento que você escolher o fruto do conhecimento do bem e do mal, a vida de vocês vai entrar em colapso. Eu só estou avisando, cuidado. Lúcifer é muito astuto, esse anjo é muito astuto, toma cuidado com isso que eles estão fazendo para vocês. Irmãos, e quando Eva está passeando pelo jardim, o que acontece? Gênesis capítulo 3, versículo 1. É verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Imagine a situação, Eva passando por aquela árvore, e a maneira do diabo chamar a atenção dela, não era olhar para ela e falar assim: nossa Eva, você emagreceu, está bonita. Não, Eva sabia que ela era bonita, era a perfeição, uma cópia, a feitura de Deus. E ela passa diante daquela árvore, e quando ela passa, o inimigo é astuto, e o que ele fala para ela? Não é verdade que Deus disse? Vocês vão comer, não tem problema, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como os deuses. Eva não queria ser como Deus, Eva conhecia o seu pai. Quem que queria ser como Deus? Lúcifer, ele queria ser como Deus. Mas o que acontece? O que acontece quando 100% da população vota no diabo? Ele ganha. Sabe, uma pergunta que muitas pessoas têm falado, têm feito é justo eu pagar por aquilo que Adão e Eva cometeram? A culpa foi deles, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa foi de Eva. Nós temos a mania, parece que gerado desde o paraíso para cá, não tem? Adão, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Eva, a serpente que o Senhor criou, não tenho nada com isso, a culpa é tua então. E nós temos a mania de colocar sempre a culpa no outro. A culpa não é minha, o outro que fez assim. Faz parte do ser humano, parece que está na genética do ser humano, a gente sempre arrumar uma desculpa para colocar a culpa em alguém. A Bíblia não fala, irmãos, quanto tempo durou a tentação de Eva. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. A impressão que quando você lê o texto, dá a impressão que foi uma coisa rápida, foi a primeira tentação, caiu, não sei. Pode ter demorado 3 dias, uma semana, um mês, não sei, a Bíblia não fala. Os teólogos também não entram em acordo, ninguém tem noção, e a Bíblia não fala, então a gente não vai abrir uma lacuna aqui. Mas fica aberta essa lacuna para saber se esse tempo não sabe, a Bíblia não revela, então a gente fica quieto. Lúcifer chega de uma maneira tão astuta para Eva: experimenta, boba, vai, experimenta o fruto, é bom, não engorda. Eva cai, leva para o seu marido, e o prazer do pecado é aquela coisa gostosa, porque pecado, se não fosse bom, não desse prazer, ninguém pecava. Você sente aquela sensação, ai, que gostoso, que delícia que é o pecado. Mas depois do pecado, você começa, poxa, eu pequei, eu errei,
por que eu fiz isso? Por que eu não pensei antes? O pecado traz consequências, irmãos. Todos nós somos pecadores e todos nós pecamos, mas graças a Deus que nós temos um advogado que está intercedendo e perdoando os nossos pecados. Deus, então, Gênesis 3, 9 e 10, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Adão, está aí atrás da moita, Adão. Eu sei onde é que você está. O que você está escondidinho aí, Adão? Vem cá, vem conversar comigo. Está com medo? Vem cá, Adão, vamos conversar. Irmãos, Adão, depois do pecado, teve um arrependimento, um remorso tão grande de ver como o mundo caiu. Ele chega envergonhado, que ele percebeu que estava nu, chega diante de Deus, e Deus começa a conversar com ele, e contar para ele o que Deus faria para acertar tudo aquilo. Deus viria de uma virgem chamada Maria. Deus nasceria como um ser humano. Sabe por que Deus nasceu como um ser humano? Porque Deus veio como um ser humano, porque nós íamos arrumar a desculpa de falar: o Senhor é Deus, o Senhor sabe que é pecado, para o Senhor é fácil. Hoje nós não temos essa desculpa, porque Jesus veio como um ser humano. A Bíblia diz que nós, ele se esvaziou, murchou, ele abaixou de cargo, veio como um ser humano aqui na terra. Ele veio para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado. Deus entregou a vida do seu filho. Tem muitas pessoas que acham que quem matou Jesus foram os romanos, foram os judeus, foi Pilatos. Quem matou Jesus foi Deus. Quer uma prova bíblica? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênico, único naquela espécie, único. Amou tanto o seu mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, e quando Jesus morre naquela cruz, ele veio em forma de um cordeirinho imaculado, sem nenhuma mancha, em que a pessoa, quando ia lá no povo de Israel, no santuário, ele levava aquele cordeirinho sem nenhuma mancha, levava, o pecador colocava as mãos sobre o cordeirinho, confessava os seus pecados, e ele tinha que pegar o cutelo, a faca, e cortar, degolar. Eu não tenho coragem de matar uma galinha, gente, eu não tenho coragem. Agora, você saber que você é pecador, colocar os seus pecados sobre aquele cordeiro que representava Cristo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e você tem que degolar esse cordeiro. Jesus vem como um cordeirinho para pagar o meu e o seu pecado. Irmãos, diariamente nós temos perguntas, nós temos decisões para fazer diariamente. A cada segundo você tem que tomar uma decisão. Eu vou sair daqui, vou virar para a direita ou para a esquerda? Eu vou almoçar hoje arroz, feijão? O que eu vou comer? Vou me mandar uma mensagem agora ou vou mandar depois? Cada segundo você tem uma decisão a tomar na sua vida. E o que eu peço para você em nome de Jesus, que você escolha Cristo como seu único Salvador pessoal, que você leve Ele para sua casa, que você mantenha na sua família, que você estude a Bíblia, porque muitas vezes nós estamos deixando Deus de lado, e temos o celular, usando mais tempo para o celular, do que para a palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês, que na época do povo de Israel, o sacerdote chegava para abençoar a nação de Israel, e ele fazia esse sinal com as duas mãos, ele olhava para o povo e falava assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. É isso que eu desejo para você nessa manhã. Eu queria encerrar com
uma música do coral do Mateus Riso. E essa música, dá a impressão que ela acaba, foi unida a duas partes. A gente vai levantar e cantar. Eu gostaria que vocês cantassem com bastante louvor para Deus. Não é para mim, mas é para Deus. Que vocês cantassem com muito louvor, com muita vontade. É uma bênção sacerdotal. E no final a gente termina com uma oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Pode cantar, igreja. Conceda tua graça e te dê paz. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz.
Deus e Pai, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor Deus, venha ser com essa igreja, abençoa cada visitante que está aqui te visitando, abençoa a liderança dessa igreja, que nós possamos não começar a colocar defeito na igreja, nos membros da igreja, mas que nós possamos olhar para cima, para Cristo, olhar para Ti, meu Deus, e nós estamos esperando, ansiosos, o breve retorno de Ti. Seja com o Teu povo, com a liderança dessa igreja, abençoa a música dessa igreja, abençoa cada membro que está aqui e os seus familiares, abençoa aqueles que foram viajar, que o Senhor possa cuidar tanto na ida quanto na volta. Seja conosco, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, em nome do Seu Filho amado Jesus, amém, Senhor Deus.